Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor, nessa noite, abra a sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119. E eu farei a leitura dos 8 primeiros versículos. Salmo 119, do versículo 1 ao versículo 8, dizem assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, obrigado porque podemos, neste momento de culto, abrir a Tua palavra e recebemos da parte do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Que o Senhor nos abra o entendimento para que compreendamos a Tua palavra. Que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos o que o Senhor tem a nos mostrar. E que o Senhor prepare o nosso coração pelo Teu Espírito que opera e habita em nós, de maneira que sejamos transformados. Te amemos mais a Sua palavra e queiramos viver à luz dela cada vez mais por todos os dias da nossa vida. É isso que nós rogamos e agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na semana passada concluímos o sermão em Miqueias 6, apresentando à igreja aquele que será não somente o tema para o ano de 2020. Temos o costume, e nós estamos começando agora com isso, de termos um tema a ser trabalhado, a refletirmos durante todo o ano. De maneira que os momentos em que estamos ao redor da palavra de Deus, sempre que possível, pensamos sobre as implicações daquele que é o tema do nosso ano, mas estamos num momento único e especial da vida da nossa igreja, após a organização. Então, propus ao conselho e foi aceito prontamente que este primeiro tema fosse também o lema da nossa igreja. E como eu disse na semana passada e lembrei as crianças há pouco, o lema então da nossa igreja ficou: guardando a palavra de Deus e testemunhando de Jesus. Isso caracteriza bem a vida cristã. Expressa bem o que nós devemos priorizar na nossa vida, como nós devemos viver e qual é o nosso propósito aqui, que é testemunhar sobre Jesus. E na semana passada, no texto de Miqueias 6, vimos sobre o fato de que Deus requer de nós que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e andemos com Deus a cada dia. E a questão é como que nós seremos conduzidos por este caminho até que o Senhor Jesus venha. E este salmo que eu já esperava pregar há um bom tempo. Entendo que valeu a pena esperar por esse momento. Com muita alegria faremos as exposições deste salmo nos próximos 22 meses. Este salmo é um salmo maior das Escrituras, é também o que seria o maior capítulo das Escrituras, e nos seus 176 versículos nós temos 22 estrofes. Então, considerando ser o lema da nossa igreja e o tema para o ano, faremos as exposições, se Deus permitir, aproximadamente uma vez por mês. Por isso, em 22 meses, trataremos sobre este salmo. Estes versículos, cada estrofe, em cada 8 versículos que nós temos aqui, correspondem às 22 letras do alfabeto.
Se algum irmão se interessar depois, eu posso mostrar. Na Bíblia hebraica, os 8 primeiros versículos começam com a mesma letra. Isso ajudava os irmãos nossos do passado a decorarem o Salmo 119. E podemos achar impressionante eles decorarem um salmo deste tamanho. Mas eles eram ajudados pela língua. Quando cada primeira letra de cada versículo deste salmo corresponde à letra do alfabeto hebraico, as 22 letras. E essa primeira letra aqui é a letra Aleph, que nós estamos tratando hoje, nessa noite. E pensando um pouco sobre esse costume que eles tinham de decorar o salmo, e sobre o nosso lema, que é guardar a palavra de Deus, eu encontrei uma identificação, por isso a decisão de expor este salmo neste período. Falar que o salmo era decorado mais do que ficar no entendimento de alguém, e isso vale para nós também. Nós não devemos apenas acumular informações sobre a palavra de Deus. Decorar, saber o salmo de cor, vem da expressão saber de coração. O nosso desejo é que os irmãos guardem cada vez mais a palavra de Deus no coração e testemunhem sobre Jesus. Este salmo trata exatamente sobre isso, sobre um amor transbordante por Deus e pela sua palavra. É um salmo belíssimo e riquíssimo que trata sobre a grandeza, a majestade da palavra de Deus, considerando quem revelou esta sua palavra, e sobre como eu e você devemos reagir ou corresponder à palavra de Deus que nos foi entregue. Veremos em quase todos os versículos desse salmo algum termo que corresponde a algum aspecto da palavra de Deus que veremos no decorrer dos nossos estudos aqui, como a palavra lei, que é um sinônimo ou um dos atributos das características do que é a palavra de Deus. E este salmista, que não sabemos quem é exatamente, nós sabemos que ele conhecia o Senhor, que ele conhecia a palavra do Senhor, e ele amava a palavra do Senhor. Então, nestes 176 versículos, de um modo magistral, de um modo impressionante, ele organiza de uma forma alfabética como ele ama a palavra de Deus de diversas maneiras. Então, hoje, essa primeira mensagem sobre estes 8 primeiros versículos que correspondem à letra Aleph, nós veremos sobre o tema Felizes os que andam na lei do Senhor. Este é o nosso tema hoje, felizes os que andam na lei do Senhor. Os 3 primeiros versículos, eles preparam o terreno para tudo que será visto em seguida. E estes 3 primeiros versículos falam sobre o segredo para uma vida feliz. E é fato que todos querem ser felizes. Se alguém negar isso, provavelmente tem algum problema envolvido. A realidade é que o ser humano busca coisas, situações, status, bens materiais, de todos os tipos de coisas e formas possíveis para encontrar a felicidade. E este salmo trata sobre a única maneira em que alguém pode ser de fato feliz. Por isso essa lição, o segredo para uma vida feliz. O salmo começa com uma palavra conhecida a nós. E algum tempo atrás nós vimos um outro salmo que começava com essa mesma palavra, bem-aventurado. No caso do Salmo 119, está no plural, bem-aventurados são aqueles irrepreensíveis no caminho do Senhor, que andam na lei do Senhor. O que significa alguém bem-aventurado? Uma tradução comum é feliz. É alguém que é favorecido ou que foi favorecido pelo Senhor. É alguém que foi agraciado por Deus. É alguém que recebeu bênção da parte do único Deus verdadeiro. E vimos na ocasião, quando tratamos do Salmo 1, que começa com a expressão bem-aventurado o homem que não anda
no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Em certo sentido, uma ampliação do Salmo 1 é o Salmo 119. Ele reverbera o sentido do primeiro salmo no maior salmo e no maior capítulo de toda a Escritura. E quando explicamos sobre o termo bem-aventurado ali no Salmo 1, fizemos referência ao texto de Números, capítulo 6. Quando na bênção araônica Deus diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Era assim que Moisés, Arão deveriam abençoar os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E seria assim a bênção para os filhos de Israel. Então, o que significa ser abençoado? O que significa a pergunta que fizemos aqui? O que significa ser abençoado? O que significa ser feliz? E qual é o segredo para uma vida feliz? Ser abençoado ou ser feliz do ponto de vista bíblico significa ter comunhão, relacionamento, intimidade com Deus. Feliz é aquele que deixou de ser inimigo de Deus, como todos somos por natureza, e tornou-se um amigo de Deus, como foi chamado Abraão, como Jesus chamou os seus discípulos também. Felizes são aqueles que não são mais inimigos, mas que têm paz com o único Deus verdadeiro. E o Salmo fala sobre quem são estes abençoados. Ele diz que bem-aventurados são aqueles que aos olhos de Deus, versículo 1, que diz: os irrepreensíveis no seu caminho e que andam na lei do Senhor. Em outras palavras, para pensarmos aqui na mensagem do Salmo, quem são os bem-aventurados? São aqueles que vivem de um modo irrepreensível aos olhos de Deus, segundo a lei do Senhor. E quando aqui diz lei, não pense somente naquelas leis em algumas partes do Antigo Testamento. Pense na Torá, a própria revelação de Deus, os 5 primeiros capítulos que fundamentam toda a Escritura. É esse sentido aqui. Felizes são aqueles que vivem de acordo com o que Deus revelou na sua palavra, as instruções para a nossa vida que Ele nos transmitiu pelos seus servos. No versículo 2, felizes são aqueles, então tem uma dupla bem-aventurança, os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Em outras palavras, felizes são aqueles que se sujeitam, que obedecem aquilo que Deus estipulou na sua aliança. As prescrições são aquelas ordenanças que Deus concedeu ao seu povo que devem ser obedecidas, e buscam a Deus de todo o coração. Felizes são aqueles que em obediência se devotam. São aqueles que em obediência demonstram que amam ao seu Senhor. E em terceiro e último lugar aqui, versículo 3, felizes são aqueles que não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Feliz é aquele que rejeita o seu pecado, rejeita aos prazeres transitórios dessa vida por amor de Deus. Feliz é aquele que resolve abandonar uma perspectiva e um modo de viver ímpio e se nega a muita coisa por amor a Deus, por querer trilhar pelo caminho estreito cujo final é a vida eterna. Qual é o segredo de uma vida feliz? À luz desses primeiros versículos, nós entendemos que o segredo de uma vida feliz está numa vida que é vivida segundo a palavra de Deus, com um compromisso sincero e profundo para com o único Deus. Uma obediência verdadeira, não somente mencionada, mas experimentada a cada dia, em cada circunstância que Deus mesmo nos conduz. E é uma vida também de perseverança. Aqui demonstra uma constância, uma continuidade
não é uma montanha russa, mas demonstra um crescimento nos caminhos do Senhor. Em outras palavras, irmãos, se vocês tiverem que guardar alguma coisa desse primeiro aspecto, que seja isso. O que é ter uma vida feliz? Qual é o segredo de uma vida feliz? O segredo está em ter uma vida piedosa. Somente aqueles que vivem piedosamente diante de Deus poderão ser de fato felizes. E nós vemos na sequência como pensa alguém que procura ter uma vida piedosa na presença de Deus. Veja novamente os versículos 4 ao 6. Nós vemos aqui a oração de alguém piedoso. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os seus mandamentos. É uma oração de alguém piedoso, porque está se dirigindo a Deus. Ele diz a Deus: Tu, Senhor, ordenastes os teus mandamentos para que nós cumpramos à risca. E tomara meus passos pelos caminhos de vida, segundo a tua palavra, sejam firmes ou firmados, para que eu observe os teus preceitos e eu não precise me envergonhar. Nós vemos então 3 coisas que o salmista demonstra na sua oração aqui, no desejo do seu coração. Por isso podemos dizer o que o salmista está pensando. Não precisamos adivinhar, ele declarou qual era a sua oração. Em primeiro lugar, nós vemos no versículo 4 uma consciência piedosa. E o que significa consciência piedosa no versículo 4? É a consciência de quem sabe que a palavra de Deus é palavra de Deus. O que nós temos aqui não é uma coletânea de escritos de homens inteligentes do passado, que são expostas até os dias de hoje, porque valem a pena ser lembrados. O próprio Deus falou, e o salmista sabe, tem consciência disso, que é o Senhor quem revelou a sua palavra. A palavra procede de Deus e nos foi dada como um presente, de uma forma graciosa. A palavra de Deus provém de Deus, e não é somente para ser conhecida, não é somente para que façamos leituras e fiquemos admirados com a maneira como as histórias são interessantes. Mais do que ser conhecida intelectualmente, é para ser praticada. O que você conhece da palavra de Deus deve ser colocado na sua vida prática. O que você lê no seu dia a dia da palavra de Deus é o próprio Deus falando com você. Quando a palavra de Deus é pregada, mais do que um pastor, um servo ordenado pelo Senhor para essa missão, é o próprio Deus falando pela instrumentalidade dos servos que Ele coloca nos púlpitos da nossa igreja. Mais do que a palavra de Deus ser conhecida, é para ser compreendida e aplicada na nossa vida. E o salmista tem essa consciência. O próprio Deus me disse a sua vontade, o que eu devo fazer, colocar na prática, cumprir à risca. O termo no hebraico tem um sentido de força, intensidade. Você deve praticar a palavra de Deus com todas as suas forças, com toda a intensidade, com integridade, de uma forma íntegra. É esse o sentido aqui. Em outra versão, a NVI diz que a palavra de Deus deve ser fielmente obedecida, e de uma Bíblia em inglês o termo é diligentemente. Deus, Ele revelou a sua palavra, então mais do que você estar lendo algo que você gosta, é Deus que está falando com você. Quando a palavra de Deus é pregada, você deve acolher como palavra de Deus, se está fiel às Escrituras, e cumprir à risca, o melhor possível, com excelência, com perfeição. Em segundo lugar, o salmista expressa um desejo piedoso no versículo 5. Ele diz: tomara.
E essa expressão tomara é central neste salmo. Depois de dizer sobre a felicidade daquele que é irrepreensível no caminho do Senhor, que anda na lei do Senhor, que guarda as prescrições do Senhor, que buscam de todo o coração, que não pratica a iniquidade, que anda nos caminhos e que os mandamentos foram dados para cumprir à risca. Parece que essa reflexão preocupou o salmista, não é? Tomara, e o tomara traz a ideia de um clamor, ó Deus. No hebraico é aproximadamente isso, poderia talvez ser traduzido assim: ó Deus, eu espero que os meus passos sejam firmes, para que eu observe, para que eu considere, honre, valorize os teus preceitos, aquilo que o Senhor quer de mim. É um desejo piedoso, um desejo de que seja feita a vontade de Deus na minha vida, nos meus dias, em tudo que eu fizer, para que meus passos, por onde eu caminhar, então a constância, a perseverança, cada dia da vida, em todas as situações, que eu esteja determinado e comprometido com o Senhor. O salmista diz: quem dera o meu coração fosse totalmente devotado e comprometido com o Senhor. E ele já diz implicitamente que nem sempre é assim. Você pode dizer que o seu coração é completamente devotado ao Senhor? Que você o ama de todo o coração? Que você se esforça para diligentemente cumprir à risca tudo que você entende, que você já recebeu da palavra do Senhor, ainda que não conheça tudo? Então é esse o desejo do salmista. O seu desejo é viver para agradar a Deus. O seu desejo é viver à luz da palavra de Deus, segundo a lei de Deus. Em terceiro lugar, o versículo 6. O salmista fala da esperança piedosa que ele tem. Então, depois de uma consciência piedosa, um desejo piedoso, agora uma esperança, a expectativa piedosa que ele tem. Então, se meus passos forem firmados, se o meu clamor for atendido, eu não terei do que me envergonhar. Eu não terei que envergonhar pelo meu próprio pecado. Eu, quando atentar a palavra de Deus, de fato, eu serei o bem-aventurado. Duplamente bem-aventurado, como diz desde o início do Salmo. Meus irmãos, essa oração, ela pode não somente ser considerada piedosa, se nós chamarmos assim, ela é de fato uma oração piedosa, mas é uma oração que corresponde à própria palavra de Deus, e não somente às Escrituras de um modo geral. Deus expressou o seu desejo em certa ocasião, e o salmista, ele expressa praticamente a mesma coisa. A oração de alguém piedoso deve se conformar cada vez mais à vontade de Deus, assim como a sua própria vida. Eu digo isso porque lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, veja aí comigo o versículo 5, para ver a similaridade. O Salmo 119, 5 diz: tomara sejam firmes os meus passos para que eu os observe os teus preceitos, então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, nós lemos Deus falando: quem dera que eles, o povo, tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse, e eles a seus filhos para sempre. O desejo de Deus é manifestado do fundo do coração do salmista como sendo a sua própria vontade. É uma oração segundo a vontade de Deus. Esta é uma oração piedosa. E eu quero pedir que você pense em como têm sido as suas orações.
Como você ora a cada dia? Como que a sua oração se assemelha a esta? Tendemos a orar pedindo a Deus que Ele realize aquilo que nós queremos. Mas uma oração piedosa demonstra o quê? A consciência diante de quem está. A consciência de que Deus ordenou e nós devemos cumprir. Um clamor pelo fato da palavra de Deus ser realizada na própria vida. E também uma esperança de que não envergonhe. Não tendo que se envergonhar e consequentemente, não envergonhe ao seu Deus. O quanto a sua oração se assemelha com essa? Você deve ter a consciência de que você vive diante de Deus todos os dias da sua vida. Não somente aqueles que professam a fé. Todos foram criados pelo Senhor, são responsáveis perante o Senhor e vivem suas vidas perante o Senhor, seja no esforço, na diligência por agradá-lo, ou seja de um modo indiferente em relação a Deus. Tenha consciência de que você vive diante de Deus em tudo que você faz. E Ele mesmo ordenou na sua palavra como você deve viver. Mais do que ter a consciência de que Deus está te vendo e que Ele se agrada ou desagrada, tenha consciência de que Ele diz qual é a sua vontade e Ele te ensina a viver por meio da sua palavra. E esse cumprimento da vontade de Deus deve ser à risca, de uma forma perfeita, na prática, e você deve ter o desejo prioritário no seu coração. Deve ocupar o centro da sua devoção, o centro dos seus afetos, do seu amor, que é o desejo de viver de uma maneira firme, perseverante, inabalável nos caminhos do Senhor. Quando eu disse que a expressão tomara traz implícito a consciência de que o salmista não se vê como alguém que tende a ter os passos firmes por ele mesmo, podemos ver no Salmos 86, e de vez em quando eu cito esse salmo que nos fala sobre essa verdade. No Salmo 86, 11, nós lemos: ensina-me, Senhor, o teu caminho e eu andarei na tua verdade. E o salmista ora dizendo: dispõe-me o coração para só temer o seu nome. Nós precisamos colocar em oração: Senhor, tomara que os meus passos sejam firmes nos teus caminhos. Porque no que depender de nós, nosso coração nos levará por outros caminhos que são contrários à vontade do nosso Deus. Para concluir, meus irmãos, algumas aplicações para nós. O tema dessa série é Como eu amo a tua lei, que é um versículo deste salmo. Não inventei. Como eu amo a tua lei. E eu quero te perguntar nessa noite para que você responda diante de Deus, Ele sabe o que vai no seu coração. Sobre o quanto você ama a palavra de Deus. O quanto você valoriza a palavra de Deus. O quanto você leva a sério aquilo que Deus revelou na sua palavra. O quanto você se esforça para colocar na prática de um modo agradável e aceitável a Deus em cada situação da sua vida. Você pode expressar com alegria, convicção, de fato e de verdade: ó Deus, como eu amo a tua palavra. E se a resposta é sim? Se a resposta é não, coloque-se diante de Deus, peça perdão, peça ajuda para que você o ame mais e ame mais a sua palavra e se dedique, se esforce, coloque todas as suas energias no comprometimento em conhecer mais a Deus e a sua palavra nos seus dias. Mas se a resposta é sim, que você ama a palavra de Deus, uma outra pergunta: como você demonstra que ama a palavra de Deus? Dizer que ama, como eu disse às crianças, pode ser fácil, mas nem sempre é verdadeiro. E a pergunta: como você demonstra que ama a palavra de Deus, pode ser respondida à luz deste salmo.
desse texto que acabamos de considerar. Em primeiro lugar, você demonstra que ama a palavra de Deus vivendo de um modo irrepreensível, segundo a lei do Senhor e com profundo, constante comprometimento com Deus. Você ama a palavra de Deus? Como é a sua vida? Pode ser considerada de um modo irrepreensível. Em segundo lugar, você demonstra que ama a palavra de Deus obedecendo à risca, não somente rejeitando o pecado, mas fazendo aquilo que Deus exige de você, mesmo que não seja do seu agrado. Você pode dizer que ama a palavra de Deus, você cumpre a palavra de Deus à risca? Você rejeita o pecado com todas as suas forças e por amor a Deus e a sua palavra? Em terceiro lugar, se você ama a palavra de Deus, demonstre orando piedosamente, tendo como um desejo fundamental da sua vida, como salmista do fundo do seu coração, caminhar com Deus, para a glória de Deus, não tendo do que se envergonhar a cada dia da sua vida. Se esse é o segredo para a vida feliz, meus irmãos, viver de um modo irrepreensível, obedecendo a palavra de Deus à risca, orando piedosamente e o seu desejo corresponder ao desejo de Deus para você. Você tem experimentado essa verdadeira felicidade? Se o segredo para a verdadeira felicidade com Deus está aqui, eu ouso, à luz da palavra de Deus, a dizer com toda certeza que no que depender de você, você jamais será verdadeiramente feliz. Quem é que pode viver dessa maneira? Quem é que pode obedecer os mandamentos de Deus à risca e se devotar piedosamente a Deus em oração e na prática de vida a cada dia que Deus nos dá? Mas a palavra de Deus nos revela o evangelho da graça do nosso Deus. Em poucas palavras, podemos dizer que não depende de nós, não depende de você. Se dependesse de mim, de você, estaríamos perdidos, seríamos os mais infelizes deste mundo e o nosso destino seria trágico. Mas não depende de nós. Você depende daquele que viveu de um modo irrepreensível na lei do Senhor, que obedeceu toda a lei, cumpriu toda a lei, que foi tentado em todas as coisas, mas jamais pecou de forma alguma. Você depende daquele que foi quem ordenou esses mandamentos para que fossem cumpridos à risca. E ele se sujeitou não somente a cumprir os mandamentos que ele determinou para serem cumpridos à risca, mas ele também cumpriu à risca a condenação decorrente da lei na cruz do Calvário. Dependemos daquele que viveu e morreu no nosso lugar para que fôssemos abençoados, para que fôssemos reconciliados com Deus, para que fôssemos de fato felizes, duplamente bem-aventurados por aquilo que deveríamos fazer e por aquilo que deveríamos receber como castigo pelos nossos pecados. Nós dependemos daqueles que nos fazem experimentar a verdadeira felicidade na comunhão com o Criador. Nós dependemos do Senhor Jesus, aquele que é a própria palavra de Deus encarnada e que devemos aprender a amar, como cantamos com as crianças, através da palavra que Deus revelou a nós, pecadores. Meus irmãos, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, aquilo que Ele exige de nós, pecadores, mais compreenderemos como somos incapazes por nós mesmos de atender ao que Deus exige de nós. Mas o Salmo ainda não terminou. Os irmãos, não se preocupem, não esqueci dos últimos versículos. A palavra de Deus, ao nos conduzir por um caminho em que somos conscientizados de que estamos perdidos,
Somos imperfeitos e não conseguimos ser bem-aventurados por nós mesmos. Ele nos mostra o caminho para essa bem-aventurança, o caminho para o Evangelho, de maneira que a lei nos serve de um condutor aos pés do Senhor Jesus e nos ensina a viver para expressarmos a nossa gratidão por tudo que Ele fez no nosso lugar. Os versículos 7 e 8, então, tratam sobre aquele que compreende a graça de Deus e aprende a viver por amor a Deus e ama cada vez mais a palavra de Deus, que revela o Evangelho e revela a Cristo, e quer viver, deseja viver de uma forma grata e dependente de Deus. Versículos 7 e 8. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Aquele que entende que está em Cristo, aquele que depende e confia totalmente do Salvador das nossas almas, que é o Senhor Jesus, é feito filho de Deus. Deus nos torna bem-aventurados. Deus nos mostra de fato o que significa ser feliz. Nós aprendemos isso através da palavra de Deus, por isso ame a palavra de Deus. E quando reconhecemos quem Deus é, como o versículo 8 conclui apontando: cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. A partir da palavra de Deus, reconhecendo quem Deus é, o que Ele já fez no passado, continua fazendo o que há de fazer, que Ele prometeu. Ele mesmo firma os nossos passos. Ele nos preserva nos seus caminhos. Ele nos faz experimentar em diversas circunstâncias do dia a dia, mais do que a ausência de dificuldades, é a presença dele conosco nos nossos caminhos. Alegria na sua presença. Então passamos a desejar fazer a sua vontade, viver à luz da lei do Senhor, cumprir os decretos do Senhor, e apesar de ter essa resolução por obedecer a Deus, o salmista roga: Senhor, para isso, não me desampares jamais, porque eu preciso totalmente do Senhor. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, para que cada vez mais e mais intensamente possamos dizer: ó Senhor, como eu amo a Tua palavra. Que sejamos verdadeiramente felizes, não por aquilo que conseguimos fazer na nossa vida para nos gerar essa felicidade, mas por andarmos na lei do Senhor, à medida que Cristo em nós é gerado em nós e é testemunhado por cada um de nós. Que Deus os abençoe. Amém.